Amém, querido? Se você está bem, você está feliz? Não, você é feliz. Você não está, porque hoje você pode estar, amanhã você não pode estar. Você é feliz, amém? Porque a sua felicidade, ela não depende de coisas naturais. A sua felicidade depende de quem te chamou, amém? Como o pastor falou, meu nome é Carla, sou esposa do pastor Jurandir. Nós congregamos no momento ali na Lagoinha. Passamos 14 anos no Verbo da Vida, aprendendo da palavra da fé, amém? Mas nós somos da mesma família, amém? Nós apenas congregamos em lugares diferentes, nos alimentamos em lugares diferentes, mas somos da família de Cristo, amém? E eu me sinto em casa aqui já, viu? Estava dizendo ali para o pastor que eu estou me sentindo em casa. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Sim, Pai, o Senhor já começou a derramar, Pai, no nosso coração, através da Sua palavra, cantada através dos louvores, através das crianças. Sim, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus do infinitamente mais, e o Senhor sempre tem algo a acrescentar nas nossas vidas. Me coloco à Tua disposição nessa noite, como um canal desobstruído da Tua palavra, para semear não aquilo, Pai, que queremos, mas aquilo que o Senhor quer que seja semeado nos nossos corações nessa noite. Sim, Pai, usa-me da maneira que o Senhor quiser, falando e fazendo da maneira que o Senhor quer, Pai. E nós sabemos e cremos que todas as palavras que serão semeadas aqui nesse lugar, inclusive no meu coração, que foi o primeiro a ouvir aquilo que o Senhor tem, nós colheremos a 100 por 1. Muito obrigado, Pai. Desde já neutralizo tudo aquilo que for contrário à Tua palavra. Declaro todas as mentes nessa noite cativas a Ti, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando o Senhor, ele falou, através do pastor, ele ligou para Jurandir, né? Fazendo esse convite. Automaticamente eu vou perguntar ao Senhor aquilo que a igreja precisa, porque Ele, mais do que ninguém, sabe quem vai estar aqui, conhece o teu coração, te conhece e sabe aquilo que você precisa. E foi automático. Quando o convite chegou, quando o Jurandir falou que eu mandei a foto, automaticamente já subiu a palavra no meu coração. E hoje você vai ouvir sobre a sua nova identidade, amém? Eu e você, quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova identidade. Uma identidade que você nasceu em Cristo Jesus. E assim como diz a palavra, aquilo que ficou para trás ficou. Quando você nasce de novo, você vai viver agora, a partir daquele dia, uma nova realidade em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Quando você nasce de novo, e quando o Espírito, quando você vai abrindo, eu vou falando, amém? Quando você nasce de novo, automaticamente aquilo que por fora, você pode não mudar nada, mas por dentro, amados, tudo muda. Por dentro você simplesmente é transportado de um império para um reino. E quantos sabem que quando você é transportado de um império funciona de uma forma e um reino ele funciona de outra. Então, quando nós éramos inimigos de Deus, nós simplesmente vivíamos num império. E no império você vivia escravizado, no império você vivia doente, no império você vivia debaixo da autoridade do diabo. Amém? Mas quando você levantou a sua mão, quando você abriu a sua boca e creu com o seu coração e confessou Jesus como Senhor e Salvador, você foi transportado de um império para um reino. Então a sua realidade, a sua identidade, ela mudou. Você agora passou de escravo a filho. Amém? Então você agora é filho de Deus. E automaticamente esse reino funciona, tem um modo de funcionar. E como é que esse reino funciona?
Esse reino tem regras. Esse reino tem um modo de viver. Esse reino ele tem um estilo de vida diferente daquele que você vivia. Amém? Lá em 2 Coríntios, está aqui, 5:17, diz assim: quando alguém, tem alguém aqui? Quando alguém está em Cristo, está falando de mim e de você, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Você crê nisso? Quantos podem crer nisso? Pode deixar onde estava. Aí diz aqui, no início, quando alguém está em Cristo. Eu quero pincelar bem rapidinho para você o que é estar em Cristo. A Bíblia diz, amados, que quando nós nascemos de novo, nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós fomos mergulhados no corpo de Cristo. Eu queria dar um exemplo bem rapidinho para você aqui. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa aqui. Pronto. Eu vi aqui quando a irmã abriu aqui essa janelinha. Amém? Vamos fazer de conta que Cristo é esse gasofilácio. Amém? Então, quando eu e você, nós nascemos de novo e fomos batizados, eu e você, esse celular, nós somos mergulhados no corpo de Cristo. Então, quando o Senhor, Ele olha lá de cima, Ele vê Jesus. Por quê? Porque eu e você estamos mergulhados em Cristo. Amém? Então, quando você mergulha em Cristo, você passa a ser uma pessoa totalmente nova por dentro. E como é que você vai se portar sendo uma pessoa totalmente nova? Não sendo mais a mesma pessoa. Como é que você vai se portar esquecendo as coisas que já se passaram? Aqui te ensina como é que você deve andar. Como uma nova criatura, como uma nova realidade. Aqui está, a partir de agora, quando você aceita Jesus, aqui está o teu manual, amados. O teu manual de vida é a palavra. A palavra diz que aquele que conhece a verdade, se você, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade é que te liberta. Então, nesse tempo, pessoas estão presas na mente, porque elas não conhecem a verdade. A partir do momento que a verdade é que se faz conhecida para você, você vai andar de acordo com a verdade. Que verdade é essa? Da palavra. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele conquistou para mim e para você. Através do sacrifício. Amém? Mas você precisa saber como as coisas funcionam nesse reino. Como é que as coisas funcionam. Como é que você vai andar a partir de agora. Sabe, querido, se você for para outro país, lá nesse outro país, ele vai ter uma embaixada. Daqui do Brasil, em qualquer país que você for. E se alguma coisa acontecer com você naquele país, quem vai ser responsável por você vai ser a embaixada. Porque você não é daquele país, você é brasileiro. Então, tudo aquilo que você necessitar, burocraticamente, de resolver naquele país, você vai ter que procurar a embaixada brasileira. Porque você é brasileiro. Então, se você estiver nos Estados Unidos, lá tem uma embaixada brasileira. Então, tudo aquilo que você tiver de resolver vai ser lá. Porque você não vai funcionar de acordo com as regras dos Estados Unidos. Você vai funcionar de acordo com as regras do Brasil. Porque você é brasileiro. E quantos sabem que nós não somos desse mundo, amados?
Nós somos de lá de cima, aqui nós estamos de passagem. Então a nossa vida, ela funciona de acordo com o céu. Amém? Então lá no céu não tem doença, lá no céu não tem falta. Amém? Então nós temos que viver de acordo com as regras de lá, mas aqui. Mas isso não quer dizer que porque você está do mundo, que você vai andar de acordo com as regras desse mundo. Aleluia! Lá em João 8, aliás, João 1,12, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Diz assim: mas a todos que o receberam, você recebeu ele? Aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Olha, você o recebeu, você creu e agora você tem o direito de se tornar, de ter se tornado filho de Deus. Amados, isso não é pouca coisa, não. Você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Então, como é que um filho de Deus deve se portar? Como é que um filho de Deus deve se posicionar? Pela palavra, amados. Abre lá em 1 Pedro 2,9, que eu acho bem interessante esse versículo. Como já não bastasse você ter se tornado filho de Deus, ter recebido um poder, amado. Sabe, amados, quando nós recebemos algo de Deus, é para um fim proveitoso. Esse copo, ele foi feito para ser colocado água para matar a sede. Então, quando de Deus você se torna filho e você recebe um poder, esse poder é uma ferramenta para algo, amados. Não é para você guardar, não é para você andar de enfeite. A Bíblia diz que o Senhor nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do maligno. Então esse poder, ele tem uma finalidade. Esse poder é um instrumento para, enquanto você estiver aqui na terra, você destruir as obras de Satanás. E diz aqui: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês, está falando de mim e de você, são sacerdotes do rei. São santos e puros. Um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você percebe que a Bíblia diz aqui que você é sacerdote, que você é puro, que você é santo. Ai, mamãe, você não sabe da minha vida. Eu faço isso, eu faço aquilo. Ontem mesmo eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu quero te dar uma boa nova, amados. Você não é santo pela sua própria santidade. Você é santo porque Jesus deu a santidade dele para você. Você não é bom pela sua bondade. Você é bom por causa da bondade dele. Você não é salvo pela sua própria salvação. Você é salvo porque ele foi na cruz e morreu por mim e por você. Amém? Você percebe o exemplo daqui do celular? Todas as coisas são nele. Todas as coisas são por causa dele. Todas as coisas são para ele. Então, quando Deus ele olha lá de cima, ele não vê a mim, ele não vê a você, ele vê Jesus. Irmã, mas é a Bíblia que diz. Lá em Coríntios a Bíblia fala do corpo. E ele assemelha o corpo de Cristo com um corpo natural. Onde diz que ele é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Amém? Então você e eu somos corpos de Cristo. Eu e você estamos mergulhados e batizados no corpo de Cristo. Amém? Eu sei que muitas vezes isso pode dar um nó na nossa mente, mas essas coisas são entendidas pela fé, amados. Nós não precisamos entender todas as coisas, nós precisamos crer. Porque se você for tentar entender com a sua mente natural, você não vai entender. A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé.
Então, todas as coisas que nós cremos nessa palavra, é tudo pela fé, amados. E a Bíblia diz aqui, continuando em 1 Pedro, que nós somos pertencentes do próprio Deus. Então, eu e você não somos qualquer pessoa. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que é uma propriedade exclusiva? Esse prédio, essa casa, ela é propriedade exclusiva dessa igreja. Sabe que ninguém daqui dessa rua pode chegar e colocar um monte de lixo aí na calçada? Porque ela tem uma propriedade, ela é uma propriedade exclusiva da igreja. Então, toda e qualquer coisa que possa estar aí na calçada, entulhando, lixo, que a gente sabe que passa o carro de lixo, tem que ser daqui da igreja. Mas não é qualquer pessoa que pode passar e sacudir um saco de lixo aí. Ou colocar entulho na calçada. Então, porque muitas vezes nós deixamos Satanás colocar lixo na nossa mente. Se eu e você somos propriedade exclusiva de Deus, mas os nossos ouvidos têm uma função: ouvir a palavra. Nós temos, nosso corpo foi feito para a adoração do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva, então do teu ouvido só tem que entrar a palavra. No teu ouvido só tem que entrar aquilo que edifica. Porque do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem, amados. Então, o que é que nós temos ouvido? O que é que nós temos deixado entrar nos nossos ouvidos para que desça para o nosso coração? Sabe, queridos, eu li uma vez um livro, que o livro dizia assim, que um passarinho, ele pode até sobrevoar a tua cabeça, mas você não pode deixar que ele faça um ninho. E o que é que isso quer dizer? O passarinho representa sugestões, amados, setas do inimigo, que sobrevoam a nossa cabeça, a nossa mente como sugestão. Mas eu e você somos responsáveis por aquilo que entra, que nós ouvimos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Porque quando algo entra pelo teu ouvido e desce para o teu coração e se instala lá, amados, e não for de acordo com a palavra, aquilo é perigoso. Porque tudo começa aqui. Entrou para cá, desceu para cá. Você vê que a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós cremos com o coração. Cremos com o coração. Porque a gente crê, a gente falou. Porque a gente creu em Jesus, a gente confessou. Por isso que é perigoso aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala é estabelecido. Então, se você tem uma nova identidade, você tem um modo diferente de falar. Você não fala mais aquilo que você quer. Você não fala mais aquilo que vem na sua mente. Você fala aquilo que está alinhado com aquilo que está escrito. Porque a Bíblia é clara que nós vamos comer daquilo que falamos. O homem come daquilo que sai da sua boca. Então, muitas vezes, estamos hoje vivenciando coisas que falamos lá atrás. Falamos errado. E por isso estamos colhendo, estamos comendo daquilo que falamos. Então, como é que na minha nova identidade, como é que no reino as coisas funcionam? Através de comandos, amados. Um rei, a Bíblia diz aqui, que nós somos sacerdotes do rei. Reis e sacerdotes em outra versão. Então, como é que um rei age? Se você já teve a oportunidade de assistir filme de reis e rainhas, né, séries, você sabe, o rei ele se senta no trono e ele reina através de comandos. Ele não levanta do trono para ir lutar, não. Ele libera comandos sentado no trono. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amados. Então eu e você ficamos liberando palavras. E o reino do Espírito, ele vai se movendo ao meu favor e ao teu favor. Amém?
Porque quando eu e você, lembra que estamos em Cristo? Quando eu e você falamos, é o próprio Jesus falando. É a boca dele aqui na terra. Quando eu e você nos movemos, são os pés dele andando aqui na terra. Quando eu e você abraçamos, são os braços dele envolvendo aqui na terra. Quando eu e você sorrimos, é ele sorrindo para alguém. Quando nós nos movemos para ajudar alguém, estirar a nossa mão, é ele fazendo. Amém? Então você trabalha no reino do Espírito através de comandos. E a Bíblia diz que tudo aquilo que ligamos na terra é ligado no céu. O que temos ligado? O que temos desligado? Temos que ser vigilantes. Foi dito aqui pelo meu esposo, quando ele começou a cantar, que se nós estamos em Cristo e aquilo que pedimos, né, lá em João 15, 7, se você está em mim e as minhas palavras estão em você, você pede tudo que quiser e será feito. Amém? Mas a Bíblia é clara, você recebe tudo o que quiser só se você pedir através da palavra. Porque às vezes pedimos algumas coisas e aquilo não acontece, e a gente se irrita e a gente se aborrece. Mas o que será que estamos pedindo? Será que estamos pedindo alinhado com a vontade de Deus? Será que aquilo que temos orado está alinhado com a palavra? Sabe, queridos, eu quero te dizer algo. O Senhor, Ele não tem compromisso comigo nem com você. Ele tem com a palavra. Amém? O compromisso dele é com a palavra. E eu provo a você, a palavra de Deus diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então precisamos sintonizar o nosso falar e sintonizar nossas orações de acordo com o céu. Às vezes estamos falando na AM e o céu na FM. Então vamos sintonizar, porque a única fala que o céu conhece é a da palavra. Quando você ora a palavra, para todas as suas perguntas, amado, existem respostas dentro da palavra. Se você está precisando de cura, a palavra tem. Cura já é um assunto resolvido. Cura já faz parte da sua identidade, da sua nova identidade. Porque está escrito que ele verdadeiramente já levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Amém? Levou não é um verbo no presente nem no futuro, amados. Levou é um verbo no passado. Então cura é algo que já pertence a mim e a você. Então você não vai, quando você for orar por cura, presta bem atenção nisso, você não vai pedir aquilo que você já tem. Você vai agradecer por aquilo que ele já fez. Você não precisa implorar por algo que já é seu. Lembra que as palavras têm que estar em você quando você for orar? Então você vai orar de acordo com a palavra. Pai, muito obrigado, porque está escrito que o Senhor verdadeiramente já levou. Essa é a linguagem do reino, amados. Essa é a nossa linguagem, a nossa nova linguagem da nova criatura. O Senhor já levou sobre si. Então, muito obrigado, porque essa cura vai se manifestar. Amados, a fé, você não, como é que eu posso dizer? Você primeiro crê para ver. Você não vê para crer. Porque você crê é que você vê. É assim que funciona o céu. É assim que funciona a minha vida e a tua depois que a gente nasce de novo. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Amém? Abre lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 10. Diz assim a palavra: vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova.
Você pode dizer, mas não é a vida que eu estou vivendo. Amados, eu quero te dizer algo. Você não vive pelo que você vê, nem pelo que você sente. Você vive pelo que você crê. Então, se a Bíblia diz que quando você nasce de novo, você está vivendo uma espécie de vida totalmente nova, é porque você está. E se você não está vendo, é porque você não está se posicionando. Porque a Bíblia não mente. A palavra não mente. Que consiste em estar continuamente, olha o segredo aqui, aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Amém? Então, aqui, esse versículo aqui, ele fala sobre posicionamento, amados. Um posicionamento naquilo que Jesus fez faz toda a diferença para a minha vida e para a tua vida. Quando alguém, ele faz um concurso para ser policial, antes dele passar no concurso, ele é um civil. Você concorda? Mas quando ele passa no concurso, que ele assina os documentos, que ele entra para fazer o curso, para se tornar, policial, a partir dali, ele tem que se posicionar e andar como tal. Como um policial que ele é. Então, a partir do momento que ele entra, que ele começa a aprender, ele vai nesse curso, ele vai se aperfeiçoar. Ele se posicionou, ele vai se aperfeiçoar naquilo que ele passou, naquilo que ele foi chamado. Então, a partir de agora, ele não é mais um civil, ele é um policial. E ele vai se posicionar como tal pessoa. Independente dele não ter terminado o curso, mas ele agora é um policial. Então, do mesmo jeito sou eu e você, amados. Ele vai se portar como um policial. Ele vai se vestir como um policial. O civil acabou, ficou para trás. Então, do mesmo jeito sou eu e você. Existem coisas que você só vai viver em Deus quando você se posicionar. Amém? Porque se você não souber quem você é, amados... Se você não procurar aquilo que você é, aquilo que você tem, se você não se posicionar em Deus, amém? O diabo, ele vai te fazer de besta. Ele vai trocar de circunstância como alguém troca de roupa. Mas quando você sabe quem é e quando você se posiciona, quando você toma as rédeas da situação, e você determina dentro da sua casa, por exemplo, que aqui nessa minha casa agora tem uma jurisdição. E a jurisdição aqui da minha casa é a jurisdição do céu. Mas não tem Satanás que ganhe para você. Ah, mas ele vai parar de investir? Nunca. Ele sempre vai estar levantando uma coisa após outra. Mas você vai estar se posicionando como quem você é. Usando a autoridade que te foi dada, amados. Foi te dada uma autoridade. E o que é que você tem feito com ela? Com aquilo que o Senhor te deu. Ele morreu por você naquela cruz. Ele te deu uma nova vida. Ele colocou o Espírito dele dentro de você. Você tem um ajudador 24 horas. Ele te deu autoridade, poder. E o que é que você tem feito com aquilo que você tem recebido? O que é que você tem feito com o espírito de medo? O que é que você tem feito com a falta? O que é que você tem feito com o espírito de enfermidade? Que porventura tem arrodeado a sua casa, a sua família, os seus. Sabe que existe uma responsabilidade, amados? Junto com o conhecimento chega a responsabilidade. Se você está aprendendo da palavra, você precisa se posicionar e enfrentar aquilo que tem se levantado.
Eu quero te dizer algo, Deus já não vai descer do trono para vir resolver nada para você. Tudo aquilo que ele tinha de fazer, ele já fez. A bola da vez agora está comigo e com você. Ele conta comigo e com você. Aqui nessa terra. Amém? Nós somos a boca dele, nós somos o povo dele, nós somos os filhos dele. Aconteceu uma coisa bem interessante conosco. Nós temos um filho de 18 anos e faz 3 meses que o nosso filho ele foi embora do Brasil. Ele é jogador profissional e ele foi para a Polônia. E Deus tinha me dado uma promessa, amados. Desde que ele era pequeno que ele tinha essa promessa de ir embora. O sonho dele era ir morar na Europa. E ele foi alimentando isso. Deus foi falando com ele e foi construindo algo dentro dele. Aquilo que Deus fala para você, as palavras que Deus fala para você, amados. O seu espírito é como um ventre. Guarda as palavras que Deus fala com você e vai alimentando aquilo ali com a palavra. Que vai chegar o dia que aquilo ali vai nascer. E desde pequeno que ele recebia palavras e ele alimentava aquilo ali com a fé dele. E chegou o tempo. Mas foi fácil? Foi não, amados. Coisas se levantaram para que ele não fosse. Muita coisa. Muita porta na cara. Antes dele ir, muitos testes, muitas peneiras, e ele firme. E Deus tinha falado. Teve um evento lá na igreja. Sabe que muitas vezes para você se mover, a fé ela se move. A fé ela não fica parada, deitada, numa rede, em berço esplêndido, amém? A fé ela tem um posicionamento e ela se move. E ia ter um evento lá na igreja, profético. E era tarde, um treinamento profético. E eu estava lavando a louça de meio-dia. E o Senhor falou assim para mim: pegue a bola e leve para a igreja. E eu continuei lavando. Disse, mas quem leva uma bola para a igreja? Leve a bola para a igreja. E eu peguei a bola. Leve na bolsa preta. O Espírito Santo ele é específico, amém? Se você estiver atento, ele é específico. Presta bem atenção, porque uma direção pode mudar a tua vida. Uma direção de Deus pode resolver o teu problema, que você pode ter passado anos para resolver. E eu simplesmente peguei a bola e botei na bolsa. E eu disse, Jurandir, o Senhor mandou levar a bola na bolsa preta para a igreja. E aí a gente começou a rir, botei a bolsa e levei. Aí eu falei para ele, filho, o Senhor mandou levar a bola na bolsa preta para a igreja. Amo. Quando a gente foi saindo, a gente já estava fechando a porta do apartamento, ele voltou. Disse, o que é? Ele disse, calma. Isso ia ser de 4 horas da tarde, o sol a pino. Daqui a pouco lá vem um menino com um casaco do Real Madrid, viu, pastor? O casaco. Quente o casaco. Ele disse, o Espírito Santo falou comigo para mim com esse casaco. Eu disse, amém. Fomos embora para o treinamento. Quando chegou lá, Silvia Benevene estava ministrando. Falando. Quando foi daqui a pouco, eu disse, mas Jesus, eu vou fazer o que com essa bola aqui dentro? A igreja assim de gente. Eu disse, qual vai ser a hora que eu vou tirar essa bola daqui? Eu vou fazer o quê? Calma. O Espírito Santo dizia, tenha calma. Quando chegar a hora, eu lhe falo. E Silvia Benevene começou a liberar palavras. Teve uma hora que ela disse assim, vista-se do seu futuro. Esse menino deu um pulo tão grande da cadeira e saiu correndo. A igreja lotada. Quando ele saiu correndo, que ele chegou na metade da igreja, o Senhor disse, agora, tire a bola e corra atrás dele. Eu disse, mas meu Jesus, abri a bola, saí correndo com a bola na mão. O diabo ainda quis me empurrar lá. Para me topar, e Jurandir saiu correndo atrás de mim. Minha gente, a gente deu 3 voltas naquela igreja, correndo com essa bola. E o povo tudo assim olhando para a gente. 3 loucos, meu Jesus. Quando a gente deu as 3 carreiras, aí Silvia Benevento disse, vem cá, me dê a bola. Aí quando ela disse, me dê a bola, disse, pronto, já comecei logo a me tremer. Aí ela orou na bola
E ela disse, vai acontecer. Beleza. Fomos para casa. Aconteceu no outro dia? Não, mas não aconteceu no outro dia. Lembra de Davi? Ele foi ungido rei, mas ele voltou para cuidar das ovelhas. Mas se você tem uma palavra, a gente podia não ter dinheiro, mas a gente tinha uma palavra. Passou-se o ano passado, janeiro. O Senhor falou com ele, tire seu passaporte. A fé tem um posicionamento. Ele disse, eu vou tirar meu passaporte. Foi na internet, fez a inscrição, tirou o passaporte dele, a gente foi lá só assinar. Aí muita gente disse, sabe o quê? Para ele, vai fazer tanta pergunta. Vai fazer tanta pergunta quando você chegar lá arriscado, nem liberar esse passaporte. Ele disse, pode fazer qualquer pergunta, qualquer pessoa, mas a mim não vai fazer pergunta. Vai ser rápido e vai ser fácil. Lembra? Você come daquilo que você fala. Ele tinha uma palavra. Se você tem uma palavra, você se posiciona de acordo com a palavra. Ele foi tirar e a gente foi assinar. A mulher mal olhou para ele. Foi rápido para tirar o passaporte dele. E ele faria 18 anos no ano passado. Ele não se alistou, passou da data. Amado, se ele tivesse deixado para tirar, porque eles perguntaram pela reservista no passaporte. E ele disse, eu ainda não tenho idade. Se ele tivesse deixado para tirar agora, ele não tinha ido. Porque ele foi agora em janeiro. Amém. Olha como Deus faz as coisas, como você tem que ficar atento aos comandos do Espírito. Viajou mais de 20 horas. E a gente ficou aqui segurando as cordas em oração. Quando chegou lá, para encurtar a história, ele saiu daqui com uma palavra que ele ia assinar um contrato profissional. Quando chegou lá, ficou por lá, fez o primeiro teste, nada. Não passou. E a gente segurando a palavra. Não quiseram ele. Pula para outro time. E a gente orando. O Senhor, quando eu acordei um dia pela manhã, o Senhor me deu uma visão. Eu vi uma faixa vermelha com um laço desse tamanho, um nome escrito, inauguração. E uma tesoura de ouro cortava aquela fita. Eu disse, o próximo time vai ser o dele. Ele foi. Quando chegou lá, esse time nunca tinha colhido brasileiros. Era o primeiro. Ele estava inaugurando como Deus mostrou. Só que só podia ter 2 brasileiros e tinham 3. Só 2 contratos e 3 brasileiros. E um era amador. Quando ele ligou, ele disse assim, pai, eu acho que eu vou ter que ficar com um contrato amador. Porque os 2 meninos que estão aqui têm mais experiência do que eu. Um veio de Portugal, outro veio da Espanha. Aí Jurandir disse, mas não foi o que Deus prometeu a você. Ele disse, mas o senhor não está entendendo. Eu só passei por 2 clubes muito fracos aí. E eles 2 vieram de outros. Aí eu escutando aquilo ali. Aí na mesma hora eu peguei o celular e disse, quem não está entendendo é você. Filho, quem não está entendendo é você. Você entende como é que você tem que se posicionar diante disso? Mas era um desafio, mas nunca vai ser fácil. Quando Deus te fala uma palavra, sempre vai levantar uma resistência. Mas é você quem diz se você vai ficar com a verdade relativa ou com a verdade absoluta. Que a verdade absoluta é aquilo que Deus falou. Eu disse, quem não está entendendo é você. E eu fui orar. Desliguei o telefone, vou orar. Amados, eu fui para dentro do meu quarto. E a Bíblia diz que nós devemos apresentar em juízo aquilo que Deus fala e aquilo que está escrito. Eu disse, pai, não foi o que o Senhor me prometeu. E nem foi o que o Senhor prometeu ao meu filho. O Senhor disse. Foi o Senhor quem disse que ele ia para lá para assinar um contrato profissional. Ele não pediu
Nós não pedimos, foi o Senhor que disse, porque existe um propósito, existe um chamado profeta na vida dele, e ele é um profeta para as nações, ele é um missionário dos gramados, e ele está lá com um propósito. Eu não sei, Pai, como o Senhor vai fazer, mas vai ser estabelecido da maneira que o Senhor disse. Posicionamentos, amado. Pai, abençoa um desses meninos, mas o contrato profissional é do meu filho. E descansei, amados. Lembra a autoridade. Eu disse, Satanás, você vai soltar o que é dele. Você não vai segurar. Porque a autoridade nessa terra, no céu, Senhor, e nessa terra, a autoridade sobre a vida de Samuel está na minha mão e na mão do meu marido. Ele tem um dono. E ele saiu daqui não para ser envergonhado. No outro dia, amados, ele ligou. O outro rapaz deu um problema no visto dele e ele voltou para a Espanha. E o contrato ficou para o meu filho. Porque era dele, amados. E ele está lá. Vai fazer 3 meses. Trabalhando, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Para fechar. A gente tem que vigiar, mas aquilo que sai da nossa boca. A nossa nova identidade. A nossa realidade em Cristo. Nós temos uma linguagem. E a nossa linguagem é a linguagem do céu, amados. Então, um posicionamento, amados, vai fazer toda a diferença. Lá em Mateus 7:24, a Bíblia dá um exemplo de uma casa. De uma casa que é alicerçada na rocha. E outra na areia. A minha vida e a sua, quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida não está alicerçada na areia, não, amados. Nossa vida está alicerçada em Cristo. E a Bíblia compara, ela diz que vem o vento, ela diz que vem tempestade. E a casa pode até balançar, mas ela está lá no alicerce. Então, nesse tempo, amados, o tempo é de você fazer o seu alicerce na palavra. Essa igreja, ela foi colocada aqui nesse bairro com um propósito, para alicerçar a tua vida na palavra, amados. Se coloca de pé. E diz aqui que existe uma diferença naqueles que ouvem e obedecem. Sabe que existe uma diferença entre ouvir e escutar? Você pode até entrar por essas portas, está sendo ministrada a palavra aqui, e você pode escutar. E deixar para lá. Mas quando você ouve, aquilo desce para o seu coração. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Ela não diz que vem pelo escutar. Ela vem pelo ouvir. E ele ainda tem mais. Você ouve e você obedece. Porque não adianta, amados, você ouvir e ser um ouvido negligente. Porque ouvir e não praticar não vai fazer a diferença. Porque você só vai ter da palavra aquilo que você pratica. Amém? Porque se algo se levanta, que se algo acontece, vem o vento, vem a tempestade, vem circunstância, seja lá o que for, e você ouvir e ficar com aquilo sem fazer nada, é igual aquela água que está ali atrás, naquele bebedouro. A água está lá, amados. Você pode estar com sede. Se você não for até o bebedouro e encher o copo com água, você vai continuar com sede. Mas a água está lá. Então, do mesmo jeito é a palavra, amados. Do mesmo jeito é o Senhor. Ele está disponível para mim e para você. Mas se você não se mover, se você não aceitar, se você não se abrir para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, nada vai acontecer, amados.
Amém? Eu queria que o pastor Jurandir cantasse essa canção. Eu queria que você, se você souber, você canta ela. Amém? Amém? Um dia, amados, eu também estava dessa forma. Sabe quem é o meu pai na fé? Ele. Ele é o meu pai na fé. Chega um momento na nossa vida, amados, que a gente cansa. A gente cansa de estar fazendo as coisas, querendo acertar com a força do nosso braço e a gente não consegue. A gente tenta, e a sensação que a gente tem parece até que a gente está dando volta em círculo. E sempre que eu tenho 50 anos, e até os meus 35 anos, que foi quando eu me converti, amados, ninguém nunca falou de Jesus para mim. Por incrível que pareça. Parece até absurdo algo assim. Eu era uma pessoa religiosa, que ia para a igreja só no domingo para cumprir tabela. Mas chegou um certo dia, amados, que quando a gente casou, existia um vazio entre a gente. Nesse sentido. E ele teve um sonho com um homem de branco. E esse homem disse assim: você precisa conhecer mais de Deus. E ele começou a buscar primeiro o só. Ele trabalhava no Valfredo Gugel e ele começou a receber a palavra lá. E quando ele chegava em casa para falar, eu não queria ouvir. Ele recebia CD. Eu não deixava ele colocar. Não tinha ninguém nessa terra mais brava do que eu. Eu dizia: aqui você não bota. Viu, pastor? Aqui você não bota CD desse não. Eu não quero. Você não sabe o que você quer. Eu dizia para ele. E a gente tinha feito encontro de casais. A gente já estava liderando uma célula de casais na paróquia. Mas existia algo mais. Ele disse que tinha algo mais. E ele queria algo mais. E eu resistindo. Até que quando foi um dia, ele chegou em casa e eu estava assistindo a televisão, adorando o que não era para adorar. E ele disse: é hoje. Desligou a televisão e disse: aqui ninguém vai adorar outros deuses. E eu corri para dentro do quarto. Samuel estava dormindo, era pequenininho. Ele disse: hoje aquela não sai, não escapa. Ele trancou a porta. Ele ministrou para mim, eu aceitei Jesus ali com ele dentro do quarto. Aí ele disse assim: agora vamos para a igreja. Aí eu era carne de pescoço. Eu disse: se ele quiser que eu vá para a igreja, pois ele fala comigo. Mas tinha alguém orando por mim lá no hospital. E elas diziam assim: no dia que ela se converter, ela vai ter mais fé que você. E eu amo falar de fé. E a gente foi dormir nessa noite. Mas não faça a prova com Deus, amados. Não faça. E eu fui dormir. E quando foi de madrugada, Deus usou a boca dele. E ele dormindo falou assim: Deus está dizendo que você vai aprender a ouvir a voz dele. Quando eu me virei, Deus, aquele bradou dentro do meu quarto, uma voz de trovão dizendo: vá! Eu nunca vou me esquecer disso. E eu balancei ele acordou. O que foi? Eu disse: tu falou agora. Eu? Deus querendo me alcançar, mas Deus, ele move céus e terra para te alcançar. E ele me trouxe lá de Lagoa Nova aqui para alcançar a sua vida. E para contar o meu testemunho. Amém? Coisa maravilhosa é obedecer a Deus. E eu não sabia como ia ser, amados. Eu só simplesmente me lancei. Como ia ser? Vem aqueles questionamentos de sua mãe. E isso e aquilo, criada numa tradição de tantos anos.
estudando em tal canto, já fez isso, já casou em tal canto, isso e aquilo outro. E agora? Mas eu não queria saber. Ele me chamou e eu me lancei. Não importa, a gente não precisa saber como vai ser. A gente só precisa se lançar. Mas eu tô assim, mas eu tô assado, eu tô isso, tô aquilo. Amados, não é papel nosso a gente querer se mudar com a força do braço, a gente não vai conseguir, amados. É por isso que o Espírito Santo vai habitar dentro da gente. Quando a gente aceita Jesus e Ele mesmo vai tratando você. Teve coisas que não precisou ninguém dizer, irmã, pare com isso, deixe de fazer isso, deixe de usar isso. Foi o próprio Espírito, amados, que tratou comigo. Coisas que eu deixei para trás e aceitei a minha nova identidade. E o Senhor está aqui hoje querendo te chamando do jeito que Ele me chamou. Amém? Tem alguém no nosso meio que quer fazer essa aliança com Jesus e verdadeiramente, amém, deixar Ele conduzir a tua vida como um GPS. Amém? Amados, a gente para vir para cá, a gente colocou o carro, o GPS, levou a gente para não sei para onde, levou a gente para não sei para onde. Mas existe um GPS que nunca erra a rota. Amém? Que Ele sempre vai te conduzir em triunfo, independente daquilo que aconteça. A Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição. Mas eu tenho aflição agora, a gente também tem, mas o versículo não termina aí. Ele tem uma vírgula, ele diz assim, ei, eu já venci o mundo. Então, é diferente de você passar por aflição sozinho. Mas quando você tem o Espírito Santo, você tem alguém com você. E a Bíblia diz que Ele troca o fardo. O nosso é pesado, o dele é leve e suave. Amém? Tem alguém